A Folha de São Paulo publicou um material na sua coluna Painel, dizendo ali que o ministro Alexandre de Moraes estaria supostamente promovendo uma censura contra a Folha porque não poderia entrevistar o Felipe G. Martins. Já adianto para vocês que essa informação é falsa e eu vou explicar para vocês através de princípios ligados ao direito, né, ligados ali a coisa que se trata do que é lei e do que não é lei, para explicar que não se refere à Folha de São Paulo. Primeiro de tudo, o preso tem direito sim de se comunicar, mas quando o preso está preso, ele está passando por uma restrição de direito, que é o quê? Restrição de liberdade. Quando ele é colocado em liberdade condicional, liberdade provisória e cumprimento alternativo de pena e diversas outras medidas que são enquadradas no que diz respeito tanto à LEP, né, que é a Lei de Execução Penal, quanto o próprio Código Penal, o próprio Código de Processo Penal, alguns outros pontos, você também vai ter algumas medidas que são restritivas. Vou dar um exemplo para vocês. Neste momento, o Bolsonaro ele não pode deixar o Brasil, né? Ele está com o passaporte apreendido. Então, o direito dele de ir e vir está sendo violado? Não. Porque lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, que são as chamadas medidas cautelares diversas à prisão, ou seja, para que o Bolsonaro não fosse preso, ele passou a ter restrição de direitos. Entre esta restrição de direito, por exemplo, está a restrição de ele poder deixar o Brasil a qualquer momento sem nenhum tipo de permissão ou autorização. E aí a Folha traz o seguinte aqui, ó. Moraes censura entrevista da Folha com ex-assessor de Bolsonaro. Ministro do STF afirma que Felipe G. Martins não pode se comunicar com outros investigados pela trama golpista. E por que essa informação está correta? Porque dependendo da mensagem que ele passar na entrevista, essas mensagens podem chegar aos outros membros de investigações ali e isso pode atrapalhar o curso da investigação, fazendo com que, inclusive, mais uma vez, o senhor Felipe G. Martins volte para a prisão. Porque vamos ler aqui o que diz o Código de Processo Penal no artigo 312 sobre o que diz respeito à chamada prisão preventiva. Tá aqui, ó. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, se ficar comprovado que a soltura do Felipe G. Martins pode atrapalhar as investigações, ele volta para a prisão, porque neste momento está sendo aplicado para ele aqui o que diz o artigo 319 do Código de Processo Penal, que são as chamadas medidas diversas cautelares, diversas à prisão, as mesmas que impediram, inclusive, que Bolsonaro fosse preso. Mas eu não estou ouvindo, por exemplo, a Folha de São Paulo dizer que Bolsonaro está ali com o seu direito de ir e vir cerceado, porque não pode deixar o Brasil neste momento porque está com o passaporte apreendido. Por que isso está acontecendo? E é por isso que eu digo, a Folha de São Paulo é um veículo vagabundo, golpista, por isso que esteve do lado do golpe de 64, por isso que apoiou a ditadura militar, por isso que nesse momento está do lado do neofascismo bolsonarista, por isso que neste momento está atacando a democracia para salvar o Bolsonaro, porque são um bando de bandidos, canalhas que atacam a democracia com frequência. Porque se consultasse a qualquer operador do direito, como fez inclusive a própria revista Fórum, eles saberiam que não tem nenhuma ilegalidade. E hoje, quando eu acordei, eu vi algumas pessoas comentando no grupo lá que alguns colegas do nosso campo, hoje pela manhã, estavam dizendo que o ministro Alexandre de Moraes errou ao censurar o Felipe G. Martins. E eu falei, não tem censura nenhuma proferida contra o Felipe G. Martins. O que está sendo cumprido aqui é basicamente a lei, porque existe uma coisa chamada restrição de direitos. Entre essas restrições, por exemplo, está a restrição de liberdade, né? Mas aí ele foi solto agora e ele está com outras medidas cautelares que impedem a restrição do direito. Entre elas, por exemplo, não se comunicar com outros envolvidos, ter de comparecer frequentemente na comarca que ele é atribuído ali, por exemplo, em Ponta Grossa, se não me falha a memória. E não existe nenhum tipo de restrição. Sabe quem é que foi censurado? O Lula em 2018. Ali foi uma censura. Porque ele estava preso naquele momento. Não tinha nenhuma entrevista, não tinha nada que ele pudesse dizer nas entrevistas que ele poderia dar que atrapalhasse o curso de qualquer investigação, e mesmo com a autorização dada, se não me engano, na época pelo ministro Lewandowski, depois ela foi derrubada. Não lembro se foi o Lewandowski que deu a autorização ou se ele suspendeu a autorização. Eu acho que ele deu autorização. E a entrevista não aconteceu. A entrevista não aconteceu. Ali era uma situação completamente diferente. O Lula estava preso com restrição de liberdade. E o preso tem o direito de dar entrevista. E aí, olha o que diz aqui, inclusive,
o trecho, inclusive a revista Fórum, né, diferente da Folha de São Paulo, fez o trabalho bem feito, né, consultou juristas, entre eles, por exemplo, o Lênio Streck, procurou também o professor Fernando Augusto Fernandes, para poder falar aqui sobre se existem essas restrições. E eu tinha dito cedo no meu grupo de membros lá, que não só não teria essas restrições, como não tinha essa censura, como isso, inclusive, se enquadrava em restrição de direitos. Eu vou mostrar para vocês o que é isso que está presente no artigo 319 do Código de Processo Penal. E eu disse isso lá no meu grupo umas 8h30 para 9 horas, né? Depois saiu essa matéria na revista Fórum por volta de 10 da manhã. Então quem está no meu grupo do WhatsApp, do nosso canal aqui, ouviu eu falando a mesma explicação que o doutor Lênio Streck está dando aqui, que o doutor Fernando Augusto está dando aqui também. É censura? Afora o advogado Lênio Streck, pós-doutor em Direito, professor de Direito Constitucional e tido como um dos maiores juristas do país, explicou que a decisão de Alexandre de Moraes de impedir Felipe Martins de conceder entrevista não configura censura. Aspas para o que teria dito o advogado Lênio Streck. Não há dificuldades para entender o caso. Há medidas restritivas contra o indiciado Felipe Martins e uma delas não permite comunicação com demais coparticipes da tentativa de golpe, portanto o STF não está censurando. O doutor Fernando Augusto comentou, a medida está direcionada ao investigado e não à Folha de São Paulo. Por isso não é censura. O investigado é que estaria em tese descumprindo as medidas alternativas à prisão, pode voltar a ela. É o que eu acabei de explicar.